Olá, você está assistindo ao programa Café com Direito, diretamente do Centro de Cultura Zarinha, aqui na Livraria Esquina das Letras. Lembrando que você está assistindo o programa Café com Direito pela TV Master, a primeira e única toda nossa. E o programa Café com Direito, que tem o objetivo de levar para você informação do mundo jurídico e também lhe manter atualizado sobre o seu direito, resolveu sair um pouquinho da linha do direito, da lei, daquilo que é só positivado, e vamos falar um pouco sobre literatura. E não é qualquer literatura, é a literatura de Machado de Assis. Vamos trabalhar sobre o direito na obra de Machado de Assis. Eu não poderia escolher pessoa melhor para falar do que a professora Onélia Queiroga, que é professora da Universidade Federal, professora do UNIP, né, e uma expert em Machado de Assis. Professora Onélia Queiroga, seja bem-vinda ao programa Café com Direito. Eu gostaria de agradecer à doutora Sheila o convite que me foi formulado de estar aqui neste ambiente de cultura, né, nesse centro cultural de Zarinha, a pessoa a quem eu muito prezo, que eu muito gosto e admiro, e mormente por vir falar um pouco do Mago de Cosme Velho, o nosso famoso Machado de Assis. Mas olha, a gente não vai falar de Machado de Assis sem tomar um cafezinho, né? Senão o nome do programa não faria sentido. A gente vai começar a tomar um cafezinho para a gente poder, que eu brinco muito, o programa Café com Direito é porque quem gosta de literatura, quem gosta de direito, não consegue desvincular de um cafezinho, né? A gente vai tomando um cafezinho aqui, mas vamos falar um pouquinho. A obra de Machado de Assis, ela pode ensejar estudos sobre o aspecto penal. E como pode? Machado de Assis, nas obras machadianas, abundam sonhos, delírios, doenças mentais e personalidades anormais. E eu digo, doutora Sheila, que este momento é um momento de interseção perfeita entre a literatura e o direito, especificamente do direito penal, que é a abordagem que eu vou trazer para o foco deste tema. Vocês viram que o assunto vai mexer. E olha, a professora Onélia, ela também faz parte aqui do projeto do Centro de Cultura Zarinha, que no próximo semestre também vai abordar o tema que vai escolher um livro específico de Machado de Assis, mas ela vai abordar quase toda a obra de Machado, na primeira e na segunda fase de Machado de Assis, que é o direito, falar sobre o direito na obra de Machado, que vai ser o projeto que a gente aqui parabeniza no programa, que é literatura e direito, né? Porque o advogado, o cidadão, ele precisa se inteirar e ver como, professora Onélia, a literatura, ela mostra de forma às vezes lúdica a realidade do direito, né? O que acontece no dia a dia, ou então como o direito era aplicado a uma certa época, ou como o direito aparece na memória ou através dos escritos de um autor tão conhecido, né? Que acho que boa parte da população do nosso paraibano, o povo paraibano, estuda um livro ou outro para fazer as provas de vestibular. É de uma extrema importância. A gente aproveita aqui para parabenizar o Centro de Cultura. Machado de Assis seria um livre arbitrista, como clássico autêntico, ou determinista, partidário da escola lombrosiana? Olha, Machado de Assis, pela análise de sua obra sobre o foco penal, nós podemos confirmar que Machado de Assis era determinista. E como essa tendência determinista machadiana naquela época, quando os meios de comunicações não eram céleres, e as notícias não chegavam logo de pronto, mas pelo que existe em sua obra, nós sabemos que Machado deve ter lido Lombroso. Onde a senhora consegue entender, ou a senhora consegue captar e perceber tão claramente esse perfil? Olha, esse perfil machadiano, nós podemos entender numa expressão de Machado de Assis em uma de suas obras, quando ele, falando nos seus personagens, ele diz que as pessoas nascem com virtudes e também com pecados. Agora, certas pessoas nascem com virtudes e nascem já com certos pecados. Então, essa expressão machadiana de dizer nascem com certos pecados já é uma direção machadiana para a análise da responsabilidade penal.
e responsabilidade penal com finco no determinismo. E aí nós vamos nos dirigir para Césare Lombroso, que foi aquele que deu origem à escola positiva do direito penal. E a sua tese fundamental, depois de ter andado pelas penitenciárias do mundo inteiro, de sua época, ele criou a figura do chamado criminoso nato, aquele que já nasce com o intento delituoso. Eu me lembro que na última aula do doutorado se trabalhou muito, eu não sou muito adepta da leitura de penal, e eu sei que você adora, que a senhora adora, e eu me lembro muito bem quando o professor falava dessa questão, várias críticas até, né, desse determinismo, e mostrando a própria figura, porque ele estabelece a característica física, né, do criminoso. Isso você percebe, ou Machado também passa isso para os personagens dele, ou não, a questão da aparência física? Olha, Machado ele vai muito mais além, porque o foco machadiano nessa questão é a questão da psiquiatria de Machado de Assis. Como nós vamos descobrir essa psiquiatria de Machado de Assis? Logo de início, no seu conto, novela, chamado O Alienista, o próprio nome já o diz. É aí que é chamado a obra matriz para todas as demais que vão surgindo sobre este tema. Mas o alienista é o principal. Então, o Simão Bacamarte, que ele resolveu criar uma determinada teoria, técnicas, e também chegar a uma terapêutica que pudesse curar os loucos. Para isso, ele constrói um hospital e a este hospital ele dá o nome de Casa Verde. E examinando justamente a população da cidade, e ele vai tirando determinados caracteres, e à medida que ele acha que aquele é louco, ele vai trancafiando no hospital. Se a pessoa é mentirosa, ele diz, não, tem que ser interno. E aí, na concepção de Simão Bacamarte, termina toda a população interna, e ele fica sozinho do lado de fora. Então, de repente, ele vai mudar o seu foco, o seu entendimento. Ele tira todo mundo do hospital e se interna, já completamente alienado, e lá ele fica pouco tempo e morre. Machado de Assis, ele mantém, foi bem claro agora a explicação em relação ao alienista, mas ele manteve uma linha, ou ele foi evoluindo na primeira, na segunda fase? Essa demonstração, esse cuidado ao construir o personagem, ao trabalhar também, tipo, o ciúme, Bentinho, isso há uma evolução na obra de Machado, na primeira, na segunda fase. Ele tem esse cuidado, ou é instintivo, ou é dele mesmo, ou é da própria loucura, ou da própria personalidade de Machado? Olha, a primeira fase machadiana é a fase do romantismo dos contos, né? E também da fase do romance, que começa com Ressurreição e a figura de Félix. Então, a gente já vê que na figura de Félix, ele já começa a trabalhar o ciúme. Que Félix, que é um solteirão convicto, mas depois ele resolve voltar a amar, mas a partir dali ele começa a criar na sua mente coisas que não existem em relação à sua amada. E então o ciúme aflora novamente em Félix. Mas a gente sabe que em Félix há uma terceira pessoa, onisciente e presente, interferindo nos diálogos. E ele traz à lume que esse ciúme de Félix, ele não tem nenhum embasamento. Já em Dom Casmurro, no ciúme de Bentinho, não há essa terceira pessoa. Mas muitos autores que se debruçaram sobre a questão do ciúme de Bentinho, há aqueles que acham que Capitu que realmente adulterou, e outros que acham que a mente doentia de Bentinho foi que criou tudo isso no enterro de Escobar. Agora vamos à questão bem penalista. Os personagens de Machado de Assis, eles chegam de fato a cometer algum crime, a ser considerado criminoso, ou só fica na ideia, fica ali no preâmbulo? Olha, eu quero dizer para você que em Machado de Assis nós temos uma grande predominância da cogitação. Você sabe que o intercriminis tem a sua fase.
Vai desde a cogitácio, passa pelos atos preparatórios, depois pelos atos de execução e, por fim, a consumação. Machado, em grande parte de sua obra, ele fica na cogitação, porque desperta em muitas personagens de Machado a ideia de delinquir. Mas quando chega no momento de chegar à última fase do iter criminis, que é a consumação, há um recuo e há como que uma recuperação do seu caráter e a pessoa desiste. Então, eu ainda tenho que falar sobre as cogitações machadianas em livro. Então a professora Onélia escreve muito em relação a isso, mas ela vai começar a cobrar algo bem especificamente agora sobre Machado, né? E as cogitações, e vamos mesmo. Agora, então, quais são os aspectos criminosos que a gente vai dizer assim, o comportamento mais delituoso que a senhora consegue identificar nessas obras? Olha, nós temos no Quincas Borba, e realmente ele subtrai o relógio de Brás Cubas. Amigos de longas datas, depois se reencontram. O Quincas Borba, já atingido por uma ideia também alucinatória e delirante, quando se abraça com um amigo, ele está em situação financeira difícil, então ele subtrai o relógio de Brás Cubas e o leva. Aí há a subtração, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Então, há realmente a execução e a consumação do intento de Quincas Borba. E nunca ele devolve o relógio. Depois ele compra outro e o coloca no lugar. Mas Brás Cubas nunca esqueceu a traição que Quincas Borba fez para ele. Porque o relógio era de estimação e um relógio realmente caro. Insubstituível. E quando Machado de Assis ele transporta isso para a literatura, como é que a concepção, vamos trabalhar bem especificamente nessa questão do relógio, ele fala ou ele demonstra de ser justo nesse fato específico, merecia sim ou não, ele bota isso em questão, se deve denunciar, se não deve, se deve pagar pelo crime ou não. Machado, a concepção machadiana é muito interessante, porque ele mostra o defeito das pessoas, mas ele sempre consegue desculpar. E aí também acontece, quando ele desculpa porque acha que ele está em situação econômica muito difícil, e ele sempre traz à lume um argumento para justificar aqueles comportamentos. E não só um argumento, mas um arrependimento, né? Uma recuperação daquele caráter, que Machado foi um escritor de caracteres. O papo aqui está cada vez se aprofundando mais no direito, mas a gente tem que fazer um breve intervalo e a gente já retorna com o mesmo tema. Agora a gente pode tornar isso muito mais instigante, mas você vai ver isso no próximo bloco. Nós já começamos a falar um pouquinho especificamente sobre o pensamento, sobre falas do próprio autor, traços do próprio autor na sua obra. Eu vou trazer aqui à baila um assunto interessante quando Machado de Assis, em A Semana, ele vai dar opinião sobre a questão da feitiçaria, que à época era considerado como crime. Vou fazer exatamente a leitura do texto. Por isso mesmo que não está entre o homicídio e a impiedade. É delito inventado pelos homens. E aí, professora Onélia, o que Machado de Assis quis dizer exatamente com essa frase? Vamos continuar a leitura do pensamento machadiano. Ele diz assim, você
ele sustenta que o código, como não crê na feitiçaria, faz dela um crime. Então, Machado criticando. Ele está criticando, não é, a legislação penal por considerar crime a feitiçaria. Mas quando diz que o código, a feitiçaria, ele diz que essa posição não devia ser levada em consideração, porque muitas vezes esse comportamento daqueles que exercem a feitiçaria pode até trazer momentos de felicidade para os que procuram os profissionais. Mas vocês vejam como é interessante esse pensamento de Machado de Assis, porque muito mais adiante, um grande jurista decidindo uma hipótese sobre a mesma questão, vamos ver o que diz o grande Nelson Hungria na sua decisão. Inimigo confesso da psicanálise não é, porém, da feitiçaria o provecto ministro Nelson Hungria da Suprema Corte, que aceita a discriminação do uso profissional das diferentes mancias. Isso foi ele. Por considerar que em todos os casos tendem aqueles que tratam disso em troca de módicos proventos a incutir ilusões benfazejas ou a renovar esperanças alentadoras, o que tudo implica uma ação meritória. Isso é o que diz Nelson Hungria, dado que a ilusão é utilidade moral, a esperança, uma necessidade da vida terrena, nada impedindo que tenham o seu preço, ainda quando provocadas pela fraude. Essa foi a posição de Nelson Hungria. Quem diria que o pensamento de Machado, se antecipando muito a isso, mais adiante, um grande jurista nosso, né? Já começou a surgir em relação a isso. Nelson Hungria, né? O nosso mestre dos mestres, ele ia assumir, num caso concreto, essa posição, ratificando o pensamento machadiano. Olha, então a pergunta vai ser extremamente adequada. Então, qual é, então, a real importância da literatura, se é que é importante, a literatura de Machado de Assis para os estudantes de direito, para quem é operador do direito? Olha, como professora de direito penal, eu costumo instigar, levar os meus alunos à leitura machadiana, e às vezes no início eles ficam um pouco estarrecidos, né? Às vezes dizem que não compreendem a minha linguagem, mas com o tempo eles vão se adaptando. E eu indico a coleção machadiana para que eles tenham um contato com toda essa mente privilegiada de gênio que foi Machado de Assis. E indico também outras obras para que eles também tomem contato com essa linha do direito penal na literatura. Nós temos uma obra fantástica de Henrique Ferri, que foi o representante sociológico da Escola Positiva do Direito Penal. E um homem extraordinário, que ele baseava a sua tese, fundamentava na questão dos fatores exógenos da criminalidade para levar o homem à prática de fatos delituosos. E já sugeria, com muita sabedoria, ele dizia: mais do que punir, deve o homem adotar, e principalmente os governantes, os chamados substitutivos penais. E os substitutivos penais nada mais eram do que as tão proclamada, tão propagada políticas sociais de hoje. E Ferri já defendia isso aí, nessa questão. Então, isso é muito importante. Daí porque eu digo aos meus alunos, leiam os criminosos na arte e na literatura. Lá você vai ter um mundo de criminosos em muitos autores. Em Shakespeare, verdade, em Dostoiévski, em Crime e Castigo, Recordação da Casa dos Mortos. E por coincidência, Dostoiévski também sofria de epilepsia. Tá vendo? E então você tem assim um mundo de criminosos. E na nossa literatura também nós temos até fatos delituosos que podem encontrar anomalias sexuais em obras nossas. Por exemplo, em Zé Lindo Rego, no livro Pureza, que pouca gente lê, mas eu indico aos meus alunos, quando eu dou as anomalias sexuais.
porque lá nós encontramos em abundância a zoofilia, ou seja, o prazer atingido com prática sexual com animais. E eu recolhi um texto de um jornal que tem assim: preso o homem que teve relações sexuais com um galo e 13 galinhas. E eu levo o texto para que eles leiam em sala de aula. Aí eles caem na risada, eles ficam incontroláveis. Eu digo: olha, não quero riso. Vocês estão tratando de um assunto científico com muita seriedade. Então eles param e realmente assumem a questão e vão para os livros e ficam lendo. E em todo fim de estágio, quando eu entrego as notas, eu distribuo livros com meus alunos relacionados à matéria. E um livro também muito bom que pode ser indicado é o João Miguel, de Raquel de Queiroz, que está na linha penalista, o crime de João Miguel, para ser analisado. Então, na literatura estrangeira nós temos muitos. E na literatura nacional, você vai procurar e você vai encontrar muita coisa mormente das anomalias sexuais. E quando a senhora chamou bem a questão para a nossa literatura. A literatura brasileira, a literatura paraibana em relação ao direito, especificamente, né, no direito penal. Como são livros feitos, cada um em sua época, cada uma sobre o código que está vigendo, sobre a legislação que está em vigor. Nessa literatura, a gente consegue identificar essa passagem do tempo, essa evolução, que é o que a gente preza muito aqui no programa Café com Direito, a evolução do direito, porque a gente diz que direito, ele nem sempre consegue acompanhar a evolução da sociedade. Então, na literatura, a gente consegue ver isso. Vê, sim. Né? A gente acabou de citar o exemplo de Machado de Assis, mas é assim. Então, a literatura que a gente estuda, muito que se estuda em Machado, e que a gente poderia trazer a lume para uma inter-relação com o direito penal, mas a gente pode trazer a lume e mostrando a própria evolução do direito penal. Porque então a questão do adultério em Machado de Assis é abundante, ou pensado, ou realmente acontecido. Olha a dúvida, né? Como é o caso da mãe de Helena, que ela teve Helena não dentro do casamento, fora do casamento. É um adultério. Mas nós sabemos que recentemente, no nosso Código Penal, houve a descriminalização do adultério. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu o aparecimento de uma novatio legis, né? Mas uma novatio legis benéfica, in melius, e que é chamado abolício crime, artigo 2º do Código Penal brasileiro. Então, quando acontece isso, então essa lei ela vai retroagir por inteiro. Porque a lei que benéfica, que eu digo assim, que mais traz benefícios mesmo, é abolir o crime. Porque apaga do Código Penal, retira do Código Penal aquele fato delituoso e passa a ser um comportamento atípico, um comportamento lícito. É o que nós chamamos de abolir o crime. Então, a gente pode estudar essa linha machadiana, mas demonstrando que o direito penal brasileiro evoluiu. E, recentemente, houve a descriminalização do adultério. E outro ponto, quando a gente fala da importância da literatura, é exatamente isso. É entender que na época tal, na época de 1920, havia uma necessidade cultural da criminalização. Eu brinco muito que é igual o fato, por exemplo, o fato de cinto de segurança. Né? Teve uma época que era lei, teve ser necessária uma lei, toda uma fiscalização, toda uma punição para poder se obrigar à utilização do cinto de segurança. Pode ser que na literatura atual se trabalhe isso, ou se trabalha há 6, 7 anos atrás, e daqui a 20, 30 anos é uma banalidade. Deixou de ser até lei, porque já há uma evolução. Há uma evolução. Basta que eu cite para vocês, Chico, e para os ouvintes, que no Código, na chamada Ordenações Filipinas, há um artigo que trata da flagrância da mulher em adultério. Então, o que o Código estabelece? Que o marido que flagra a sua mulher em adultério pode matá-la como também o adúltero, quer dizer, aquele que está com ele. A não ser, aí vocês vejam como isso é interessante, a não ser que o adúltero seja fidalgo, desembargador ou outra pessoa importante. Então, era a época. Né? Era a época. Depois, a questão do crime passional foi evoluindo. E hoje, ninguém mais cometa crime passional porque ele vai para a júri e é condenado. Com certeza. Mas houve uma época, sob a alegação do traído, que a questão do machismo imperava demais,
né? E então, sempre quem cometia crime sob o argumento, né, de um crime passional, de traição, a honra ferida, o júri era muito complacente. Mas as coisas foram evoluindo, a mulher foi adquirindo a sua independência, foi se inserindo, dignidade, foi se inserindo em todos os ramos profissionais, né? E então, hoje, ninguém tente matar a sua mulher porque ela adulterou, ou vice-versa, a mulher mate o homem porque ele adulterou, porque existem também as mulheres criminosas e elas são mais perversas do que o homem. Haja visto o crime de Madame Lafarge, a envenenadora. E sabe quem era quem? Ela envenenava, ela era uma enfermeira e tomava conta de pessoas doentes. Ela só se empregava na casa de magistrados. Por onde ela passou, matou todos os magistrados, até que, enfim, foi descoberta e ela foi presa. Madame Lafarge, crime célebre, a envenenadora. Então, as mulheres, quando matam com requintes de perversidade. Olha, pois é, o programa Café com Direito está cada vez muito mais interessante. Está vendo que não é só o direito positivado, não é só legislação, é a literatura, porque isso enriquece, dá conhecimento e é isso que a gente precisa. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, o tempo passou e passou depressa, eu acredito que para você também, telespectador. E a gente só tem que agradecer a professora Aunélia Queiroga por esse bate-papo, por essa brilhante exposição sobre Machado de Assis, sobre as obras de Machado de Assis. E o programa Café com Direito fica aqui e a gente faz os nossos agradecimentos ao Centro de Cultura Zarinha por ceder esse espaço para a gente poder gravar aqui na Livraria Esquina das Letras. E o programa Café com Direito fica por aqui, mas antes a gente vai ouvir as últimas palavras aqui no programa Café com Direito, nesse programa específico, da professora Aunélia Queiroga. Fique à vontade, professora. Olha, Sheila, eu não sei como lhe agradecer, porque falar de livros, falar de autores, do que eles pensam, do que eles criam, eu acho que é a maior dádiva do mundo que você pode dar a uma pessoa. Daí porque eu levo para todos os ouvintes a grande mensagem. Livros, livros a mancheias, como já dizia Castro Alves. Nenhuma nação terá progresso se a sua população, o seu povo, não lê. Leiam. É isso aí, o programa Café com Direito fica mais uma vez aqui. Até a próxima semana.